Oi pessoal, eu sou a chefe Jaine Figueira. Hoje eu vim trazer para vocês aqui um especial de cheesecakes, várias receitas, várias preparações muito gostosas, você vai adorar. Vamos fazer preparações de massas diferentes, vamos fazer cheesecake com gelatina que não vai no forno, vamos fazer cheesecake New York Style, que é aquela cheesecake tradicional que a gente baba nas fotos. E vamos fazer uma cheesecake de ricota, que é uma cheesecake mais vendável, mais econômica. E dessas variações de receita, a gente tem várias opções de recheios, de massa, de toppings, para a gente poder assim brincar e passear pelo universo das cheesecakes. Então, mão na massa. A primeira cheesecake que a gente vai fazer é uma cheesecake gelada, não vai ao forno, a gente vai usar a gelatina. Então ela é uma cheesecake muito fácil, muito rápida e não precisa da preparação de forno, todo aquele tempo que a gente gasta na parte da cozinha. Vou mostrar aqui para vocês os ingredientes. Para essa receita você vai precisar de 100 gramas de bolacha maisena, 50 gramas de manteiga derretida, 5 gramas de essência de baunilha. Para o recheio, a gente vai usar 300 gramas de cream cheese, 390 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, 12 gramas de gelatina em pó sem sabor e 75 gramas de água. E aí, como a gente vai variar os toppings, hoje a gente vai trabalhar com os toppings que a Bom Princípio trouxe pra gente, uma marca deliciosa, várias geleias, doce de leite, creme de avelã. Então a gente também vai brincar aí com os toppings, com essas coisinhas deliciosas que eles mandaram pra gente. Então essa base eu vou usar a bolacha de maisena e a manteiga, que é uma base fácil, universal. Todo mundo assim que faz cheesecake costuma fazer essa base de bolacha porque ela fica bem crocante, bem gostosa. Mas existem várias bases de cheesecake. A mais tradicional é com bolacha. Nos Estados Unidos eles usam aquela Graham Cracker, é uma bolacha bem gostosinha que eles têm lá. Aqui no Brasil a gente costuma usar a bolacha de maisena, mas também pode ser qualquer bolacha. Se você tiver interesse em se aprofundar mais nesse assunto, a gente tem o curso. Lá no curso eu vou mostrar várias alternativas de bases, então a gente pode trabalhar com a pâte sucré, a gente pode trabalhar com vários tipos de bolacha, a gente pode fazer a própria bolacha e depois fazer a base com ela mesmo. Mas aqui hoje a gente vai estar no básico do Brasil, que é a bolacha de maisena com a manteiga derretidinha. Manteiga, tá, gente? Margarina não dá muito certo. E, para começar, a gente vai triturar 100 gramas de bolacha de maisena. Aí a gente dá só uma trituradinha rápida primeiro. E depois aqui a gente já coloca a manteiga para já sair tudo misturado. Há quem coloque a manteiga depois, mas aqui ele já mistura e a gente só economiza tempo. Ó, então aqui, ó, a textura, ela ficou parecendo uma areinha. Mas é uma areia bem úmida, tá vendo? E essa é a textura que a gente vai chegar. Aqui na mão ela fica até engorduradinha, você sente a manteiga. Eu vou pegar uma forma de fundo removível. Aqui eu só passei manteiga, tá? Para ficar mais fácil de soltar. Na verdade, a base dela já tem manteiga, ela não gruda. Mas a lateral que a gente vai colocar a cheesecake para gelar, na hora da gente desenformar, é bom passar um óleo, um azeite, uma manteiga, assim, para untar, para ficar mais fácil de soltar. Então aqui, ó, a gente vai pegar essa basezinha, vai colocar aqui no fundo. A cheesecake tradicional não tem laterais, a base dela é só no fundo. Porém, como o recheio é líquido, você tem que pegar uma forma bem firme e tentar fazer uma barreirinha bem no cantinho
para que o líquido não vaze. Não sei se dá pra ver, ó. Colocar assim bem aqui no cantinho e apertar bem, tá? Pode ser com a mão. E tem pessoas que usam o fundo, assim, um fundo retinho de uma xícara ou de um copo para apertar. Mas eu prefiro a mão. Bem firme, porque isso aqui não vai ao forno. Então, quanto mais você apertar, mais estável e não vai desmanchar a sua cheesecake. A manteiga aqui tá derretida. Quando ela gelar, ela também vai dar firmeza, também vai dar consistência na base da torta. Esse aqui, ó, ficou pronto, tá vendo? Você pode virar, ela não tá esfarelando. Tá bem firme, eu apertei bem, assim, com paciência mesmo, ali com muito carinho, fazendo bastante pressão para ela ficar bem junta. E isso aqui agora vai para a geladeira enquanto a gente prepara a massa. Pessoal, então vamos começar a cheesecake gelada, cheesecake de gelatina. Eu peguei aqui o bowl da batedeira e a gente vai estar usando aqui o batedor do Globo para fazer essa receita. Então vamos colocar aqui o cream cheese. É importante que os ingredientes estejam gelados, assim, para a receita já começar a ficar bem firme. Vou colocar a cream cheese, vamos colocar o leite condensado. Eu tô usando para essa receita o creme de leite de caixinha, tá? Dá para usar o fresco também, só não dá para usar o de lata, que tem soro, e aí ele desanda. Então, o de caixinha é mais econômico e funciona bem. Ele vai trazer uma cremosidade para cheesecake e para trazer firmeza também. Aqui eu vou colocar essência de baunilha para essa receita, mas a gente pode variar as essências de acordo com a cheesecake que você for fazer. Se você for fazer uma cheesecake com creme de avelã, você pode colocar uma essência de chocolate. Você não precisa colocar essência de baunilha. A de baunilha eu tô fazendo porque essa daqui eu vou usar doce de leite no topping. A princípio eu vou bater esses ingredientes e vou deixar para colocar a gelatina por último. Aqui a gente encaixa. Então aqui eu bati uns 2 minutinhos, não precisa ser uma velocidade muito alta porque a gente vai só misturar. E agora a gente vai colocar o segredo, né, que vai trazer a firmeza da nossa cheesecake, que é a gelatina em pó, sem sabor. Você pode colocar gelatina com sabor, tá? Também vai trazer sabor na cheesecake. Então, uma gelatina de morango, a sua cheesecake vai ficar cor-de-rosa, com sabor de morango. Mas hoje a gente tá fazendo o básico, bem feito. Então, eu vou misturar a água com a gelatina e vou colocar no micro-ondas. Vou misturar aqui a água com a gelatina e vou colocar no micro-ondas mais ou menos uns 20 segundinhos para essa gelatina firmar. Aqui eu já hidratei, ó, vou hidratando a gelatina. E aí eu vou pedir pro Turnan colocar para mim no micro-ondas mais ou menos uns 15 ou 20 segundinhos, depende da potência do micro-ondas. Ó, aqui eu vou abrir um pouquinho. Aqui eu vou só raspar para ter certeza que todo o cheesecake que tava no fundo, ele incorporou, né? E a gelatina que eu coloquei no micro-ondas, 20 segundinhos, eu vou colocar aqui.
Podemos tirar essa espátula. E mais uns 2 minutinhos de batedeira na velocidade máxima. Então aqui, de novo, eu bati mais uns 2 minutinhos depois que eu pus a gelatina. E a gente vai ter essa textura mais líquida, por isso que eu falei pra gente fazer uma paredinha aqui, ó, para que o líquido não vaze, senão vira uma meleca na geladeira, tá? Então tentar fazer uma barreirinha para que por mais que a forma seja bem presa, às vezes não. Então ela pode vazar, inclusive dentro do forno, quando são outras cheesecakes que vão no forno. Aí a gente vai despejar aqui o nosso recheio. Então lembrando que a cheesecake são 3 preparações, né? A base, o recheio e o topping. Lembrando que eu passei também manteiga nas beiradas para ficar mais fácil. Agora essa parte aqui tá pronta e a gente vai colocar ela na geladeira e aí vamos deixar lá, no mínimo 2 horas, mas eu acho que em torno de 4 horas é o suficiente pra gente ter firmeza de que ela vai ficar em pezinha. Só que essa cheesecake ela não aguenta ficar fora da geladeira por muito tempo, tá? Então ela tem que ser consumida, não dá, assim, não é muito comercializada, porque ela precisa estar gelada. Então, eu vou ensinar para vocês depois, agora, mais outras 2 formas de cheesecake. E a última é bem legal, ela pode ficar fora da geladeira. Ela, inclusive, é o tipo de receita que eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei, bem lá antigamente, eu fazia feira e eu vendia cheesecake, quiche, fazia algumas coisas que ficava exposto. E essa cheesecake, que vai ser a de ricota, é excelente para esse tipo de negócio. Então essa daqui, ó, vai para a geladeira e depois a gente traz aqui como ela ficou pronta. Então, gente, a cheesecake ficou 4 horas na geladeira. Ó, vou mostrar para vocês o teste com muita segurança. Ufa! Tá firme, ficou ótima. Você pode deixar para um dia para o outro, tá? Não tem problema. No mínimo 2 horas, 4 horas vai super bem. A gente faz assim com segurança. Mas se você fizer num dia e fizer à noite e dormir e servir no outro dia, sem problemas. Eu vou passar aqui, ó, uma espatulinha só para soltar. Essa forma minha é antiaderente e eu passei a manteiga. Mas eu ainda vou soltar aqui um pouquinho. Uma faquinha também sem serra. Vamos abrindo devagarzinho. Pronto. Essa cheesecake eu vou usar a cobertura de doce de leite. Eu vou fazer uma espécie de cheesecake de churros. Então a gente vai usar o doce de leite para confeitaria da Bom Princípio, que ele é bem firme e tem uma cor bem bonita. E eu fiz uma misturinha de açúcar refinado mesmo com canela. E a gente vai peneirar por cima para fazer essa cheesecake de churros. Essa aqui tá com essência de baunilha, então é uma essência básica, que vai dar um gosto assim universal. Você poderia ter colocado canela na massa para ficar com um gostinho mais de canela, mas aqui a gente vai só salpicar a canela por cima. Eu vou colocar aqui direto desse saco, mas você poderia colocar num saco de confeitar com algum bico diferente. Aqui eu vou só... Depois eu passo uma colher para firmar. Essa cheesecake é muito delicada, tá? Lembrando que ela é uma gelatina.
Então, vamos com a mão leve, muita delicadeza. Aqui só fazendo uma decoraçãozinha mais uniforme. Ótimo. Agora eu vou colocar o açúcar com canela. E aqui nós temos pronta a nossa primeira cheesecake, que é a cheesecake sem forno, é a cheesecake de gelatina. Ela tá com uma essência de baunilha e a cobertura eu coloquei doce de leite e açúcar com canela, fazendo assim, lembrando uma cheesecake de churros. Ela tem que ficar na geladeira, só tira na hora de servir. Então essa não é uma cheesecake boa para eventos, nem para ficar em temperatura ambiente, que vai demorar para servir em algum lugar exposto. É uma sobremesa, ela sai da geladeira e já tem que ser servida imediatamente, porque ela pode amolecer, ela pode perder a estrutura. Então chegamos na nossa segunda receita. Essa receita é a receita da cheesecake tradicional. A gente chama também de cheesecake New York Style, que é aquela cheesecake americana que a gente costuma ver na casa das famílias americanas, restaurantes. Tem um famoso, né, que chama Cheesecake Factory, que tem uma variedade gigante de cheesecake. Então a gente vai fazer parecido com o que eles fazem, porque alguns ingredientes a gente não tem. A gente tem que adaptar para a cultura brasileira, né? Lá eles trabalham com sour cream, com half and half, e aqui a gente não vai ter esses ingredientes. Mas essa daqui vai chegar assim muito próximo, inclusive a do restaurante. Essa cheesecake que vou passar a receita agora, ela é feita para uma forma grande. Aqui eu vou fazer duas formas pequenas e vou usar duas essências diferentes, tá? Então vamos aos ingredientes. Aqui eu tô trabalhando com 160 gramas de biscoito maisena, 80 gramas de manteiga sem sal derretida. Aqui tem só um pouquinho, tá? Eu coloquei assim 1,5 grama de canela, é só um toquezinho mesmo. 690 gramas de cream cheese, 180 gramas de açúcar refinado mesmo, tá? Açúcar normal do supermercado. Aqui nós temos 3 ovos, mais ou menos 150 gramas de ovos. 10 gramas de suco de limão. E aqui eu vou trabalhar com duas essências. 10 gramas de essência de baunilha tradicional. E essa aqui é uma essência de cumaru, que é uma essência da baunilha brasileira. Então também 10 gramas. A gente vai fazer uma cheesecake numa cozinha fusion, da cozinha americana com a cozinha brasileira, com essa essência de cumaru, trazendo um pouquinho de brasilidade do nosso gosto para cheesecake New York Style com gostinho de Brasil. Para os toppings, eu vou usar essa pasta de fruta do nosso parceiro Bom Princípio, que mandou pra gente experimentar. Então vamos usar essa de morango. E também temos esse recheio de frutas vermelhas. Então eu vou colocar uma em cada. Vamos ver, vai ficar bonito, hein? Eu já testei, é delicioso. E aí vamos começar a preparação. Para fazer a preparação dessa massa, vai ser igual a outra massa. Eu estou usando a mesma bolacha, a mesma manteiga. E eu vou acrescentar um toque de canela. Vai trazer uma camada de sabor a mais. Vai ficar diferente da canela com doce, é um feito pro outro, né? Então aqui, novamente, vamos colocar a bolacha de maisena. Vamos bater um pouquinho, só para começar a triturar. Já demos aquela misturada.
Agora, já entramos com a manteiga derretida e o nosso toque especial de canela. E o tempo que a gente deixa aqui no processador, mais ou menos 30 segundos é o suficiente. Eu não quero que fique uma farinha muito fina, eu quero que ela tenha mordida. Então ela vai ficar com aquele aspecto mesmo de areia de praia. Aquela areia de praia mais grossinha. Que é assim, ó. Essa massa aqui, gente, eu vou dividir entre duas formas menorzinhas. Você pode fazer uma forma grande de 26, até de 28 dá. E aqui eu tô usando duas pequenininhas de 20. Então eu vou pôr um pouquinho em cada para fazer duas variações já dessa receita. Mas assim, não tem limite, tá? O céu é o limite para fazer o cheesecake, porque a gente vai conseguir variar tanto na essência, quanto na massa, quanto no topping. E aí, se você quiser se aprofundar, a gente tem o curso especial de cheesecake. E ali você vai conseguir fazer maravilhas, vai ter muita coisa diferente. Várias receitas autorais minhas também, de criações, que a gente consegue brincar aí com essa mesma base, várias cores, vários sabores, várias coisas diferentes numa mesma coisa. Tudo é cheesecake, mas é uma diferente da outra, não tem nada a ver com aquilo. Vamos apertar novamente, muito bem firme. Pode fazer assim também, ó. Você vai pegar o pão duro e vai pressionar o pão duro, tá? Ele também ajuda a firmar. Várias técnicas, né? Tenta deixar uma barreirinha na lateral aqui, ó, sempre, ó, bem pressionando muito a lateral, para isso aqui não vazar. Mas a gente vai colocar uma camada de proteção nessa daqui, porque ela vai pro forno em banho-maria. Então, tanto para não entrar água, quanto para não sair recheio, a gente vai colocar um papel alumínio para proteger essa forma e também não entrar água para molhar a massa, porque essa forma é removível, mas ela não é muito firme, ela solta, não sei se dá para ver aqui, ela é mais soltinha, então vamos ter que passar uma proteção aqui. Lá nos Estados Unidos eles usam um biscoito que chama Graham Cracker, que ele é um biscoito mais queimadinho, mais moreninho. E aqui no Brasil a gente chega perto disso, colocando a canela. Essa aqui tá usando de maisena, mas existem outras bolachas que a gente pode usar. A próxima eu vou mostrar uma bem gostosa, que é a que eu mais uso, porque traz um sabor, uma camada de sabor a mais na cheesecake. E aí a gente pode brincar, pode ser bolacha de morango, bolacha de maisena, bolacha de coco, bolacha de leite. Pode fazer a própria bolacha, fazer um cookie legal com açúcar mascavo. Isso tudo você consegue se aprofundar lá no meu curso, tá? Tem a parte de bases, que a gente vai fazer várias bases com pâte sucré, com bolachas diferentes e bases diferentes também. Aqui, ó, tô pressionando bem para fazer aquela barreirinha. E, ó, aqui o teste, tá? Você faz assim, se não esmarelar, tá bem. Agora, vamos para a preparação da massa dessas duas cheesecakes. Então, essa cheesecake também vou fazer na batedeira, tá? Vamos colocar no bowl da batedeira, também aqui o globo, para poder aerar bem. Vamos começar colocando o cream cheese, que é a base dessa cheesecake. E aí, aqui é o seguinte, nós vamos trabalhar com o açúcar. No Brasil, a gente tem bastante costume de usar leite condensado e também dá nessa receita. Mas os americanos não têm o costume de leite condensado, então a gente vai trabalhar com açúcar, mesmo propriamente dito.
E primeiro a gente vai misturar isso daqui para depois colocar os outros ingredientes. A intenção aqui é quebrar bem a bolinha do açúcar, dissolver ela bem primeiro para depois incorporar as outras partes da receita. Aqui a gente deixou já uns 2 minutinhos. Podemos passar aqui o nosso pão duro para pegar o cream cheese, que pode ser que fique mais embaixo ou do lado. Então vamos dar uma misturadinha. Você pode passar o dedo assim, ó, e sentir, se tiver bolinha de açúcar ainda no seu dedo, você pode bater mais um pouco. Então você tem que derreter bem as bolinhas de açúcar. O que vai dar firmeza na nossa cheesecake são os ovos, que vai trazer essa estabilidade para nossa cheesecake. Então vou quebrar aqui no potinho para a gente ter a segurança do ovo perfeito. E também o limão, ele vai talhar com o cream cheese daqui. Quando ele talha, ele vai trazer essa firmeza também. Há quem use vinagre de maçã, mas eu acho que pega um gosto de vinagre, então eu prefiro usar mesmo o limão. Vai trazer acidez para a cheesecake e vai trazer firmeza também. A gente precisa que ela fique estruturada. Eu não coloquei as essências ainda. Como eu falei, eu vou usar 2 essências diferentes para essa base. Então, depois que eu terminar de fazer a base, eu vou separar aqui em 2 bowls e colocar uma essência em cada. Aqui a gente vai bater também em velocidade máxima por 2 minutinhos. Então aqui tá pronto, tá? Isso daqui vai trazer um pouco de ar para a receita, para ela ficar bem fofa, bem assim que passa o garfo, sabe? Ela dá aquela aerada na cheesecake. Então, como eu falei, eu vou dividir aqui pelas 2. Se quiser pesar para ficar exatamente o mesmo tanto, mas eu vou no olho aqui, ó. Vou pôr um pouco aqui. Vou pôr um pouco aqui. Mais um pouco aqui. A gente vai balanceando. Metade, metade. Isso aqui, gente, ó, assim mesmo, já é divino. Então aqui eu dividi a minha receita em 2, para fazer 2 menorzinhas. E aqui eu tô usando essa essência de baunilha, são todas artesanais, tá? Essa essência de baunilha com rum. E essa aqui é a essência de cumaru com vodka, também. Você percebe que é outro cheiro, é outro sabor. Então, a mesma torta, a mesma cheesecake, vão ser 2 sobremesas diferentes. Então, é um universo muito grande, é muito legal mesmo poder trabalhar com essa base, que a gente vai poder criar coisas maravilhosas e diferentes. Então, aqui na tradicional, eu vou só misturar a essência delicadamente para não perder o aerado, porque o limão, ele tá dando aquela talhada com o ovo, com o queijo. E aí a gente, como bateu, eu não quero perder o aerado. Se você fosse fazer uma só, você podia colocar a essência direto na batedeira. Mas aqui eu tô só incorporando. E aqui a gente vai colocar a baunilha brasileira, que é a semente de cumaru. Então aqui também, ó, só misturar e incorporar essa outra camada de sabor na cheesecake. Essa cheesecake é assada, mas nós vamos fazer essa no banho-maria. Então a gente fez a de gelatina, que não vai no forno. Essa vai no forno em banho-maria. E a outra depois a gente vai fazer no forno mesmo, assada, sem nada.
Para não entrar água na nossa receita, eu vou colocar então o papel alumínio aqui embaixo da nossa forma, formando essa barreira de proteção para não molhar a bolacha. E também, se fosse vazar algum líquido daqui, porque a espessura tá bem molinha, pode ser que ela vaze. Então, o papel alumínio vai ajudar nessa proteção. Eu já aqueci meu forno a 180 graus, ele já tá quente ali faz tempo, mas pelo menos 10 minutos aquecendo o forno, pré-aquecendo, né? Pra gente já colocar e ele já pegar a temperatura de imediato. Vai com cuidado, com a mão leve, não rasga, porque qualquer furinho vai entrar água. E o que a gente não pode aqui é ter água em contato com a nossa forma. Aqui eu vou colocar então um recheio. Esse é o de baunilha. Eu untei a forma novamente com manteiga, só com manteiga, tá? Não precisa de farinha. Pode ser com azeite também. E essa daqui é o nosso recheio de cumaru. E assim, gente, elas são iguais, mas eu sei a diferença porque elas têm um cheiro bem diferente. O cheiro é forte, então eu consigo saber pelo cheiro. Se você comer, você vai falar, essa é baunilha, essa é cumaru, então não dá pra confundir, tá? Vou colocar aqui na assadeira. E aí eu já deixei uma água fervendo aqui. Com delicadeza eu vou colocar a água aqui no cantinho. Devagar. E essa daqui vai pro forno por 1 hora. Não precisa ser um forno muito alto, eu vou calcular ali 180. Eu não quero que faça uma crosta, que fique moreninho. Apesar de que se ficar, a gente vai pôr topping. Mas a cheesecake característica tradicional, ela é branquinha. Ela vai numa cocção lenta, em baixa temperatura, por um longo período. Então, ela vai cozinhando de dentro para fora, o ovo aqui com o limão, com o queijo, vai tomando forma e vai dando estrutura, mas eu não quero um bolo, uma coisa moreninha, assim, queimadinho. Eu quero realmente que ela fique firme, mas que ela mantenha a cremosidade. Então aqui, ó, como eu coloquei água fervendo, vou precisar das luvas. E vou colocar, então, no forno 180 por 60 minutos. Então agora a gente aguarda 60 minutos, depois a gente vai para a preparação dos toppings. Vamos colocar ela um pouquinho na geladeira para ela pegar, firmar bem, ficar gelada. Cheesecake boa, cheesecake gelada, tá, gente? E volto para vocês com a cobertura. Então, finalizamos mais essa etapa. Essas daqui são as cheesecakes New York Style que a gente colocou no banho-maria. Ficou 1 hora no forno, 180. Elas estão bem firmes, ó. Até desgrudaram um pouquinho da lateral. Aqui a gente já pode tirar do papel alumínio. E, para desenformar, eu vou pôr aqui um copo. E a gente
consegue tirar aqui. Essa daqui é a de cumaru. E essa daqui é a de baunilha natural. Então, aqui. Para decorar, eu vou usar essa pasta de morango da Bom Princípio, nosso parceiro. Para essa New York Style, eu vou fazer uma bem característica americana. Então, eu vou colocar essa pasta aqui, ela tem pedaços de morango. Então, ó, a gente vai colocar aqui e ela vai ficar bem linda, como nas fotos aí que a gente vê e que dá água na boca. Aqui a gente pode também colocar fruta fresca, também fica bonito. Mas só assim, não precisa de mais nada. E essa daqui eu vou usar esse recheio de frutas vermelhas. Também, eu gosto muito da combinação doce com azedo. Então aqui traz uma acidez bem interessante. Aqui ficou bonito assim, mas eu vou mexer, tá? Aqui, ó, quero espalhar por toda a cheesecake. Aqui também fica legal a gente colocar mirtilos, frutas frescas. E aqui, para decorar um pouquinho mais, deixar com uma cara mais gostosa e uma camada de sabor também, eu tô colocando xerém de castanha de caju, que é essa castanha bem trituradinha. Podemos colocar assim e deixar ainda uma camadinha de geleia aparente. Então aqui, ó, vou ter a cheesecake New York Style, ela tá bem firme, tá vendo, ó, no toque. Tá bem estruturada. Ó, não gruda, não tá melada. E é outra sobremesa que será sucesso na sua festa, na sua casa, para você vender. Essa cheesecake também tem que ficar na geladeira, tá? Também é bom de só tirar na hora de servir. Se você for vender, colocar no seu estabelecimento, é bom deixar ela ali na parte gelada, na parte fria. Vamos para a nossa última receita da base, mas dessa receita eu vou trazer 3 variações para vocês trabalharem bem a criatividade e ver como esse universo é interminável. Essa cheesecake é uma cheesecake de ricota, ela tem um custo-benefício muito bom, é a cheesecake que eu mais trabalho, que eu mais vendo, em todas as festas, eventos, né, que eu sirvo essas coisas, ou eu vendo por encomendas, ou eu comecei, como eu falei, fazendo feiras. Eu trabalho com essa cheesecake porque ela é firme e ela aguenta calor. Então a gente vai fazer, ela é assada, direto no forno, não é banho-maria, e ela aguenta você deixar ela fora da geladeira, você ficar exposta com ela numa feira, por exemplo. Claro que ela não pode ficar fora da geladeira vários dias, né? Mas ali um tempo, por exemplo, numa mesa gastronômica de uma festa, ela não vai ter o problema de derreter, de perder estrutura, porque é uma cheesecake feita de ricota, então é um queijo mais durinho, é mais estruturado do que o cream cheese, e ela é bem gostosa. Esse estilo de cheesecake, ele é mais pro lado dos italianos, tá? Então, se você for pra Itália, você vai ver essas tortas de queijo à base de ricota. Tudo que é cheesecake a gente pensa, são tortas de queijo. A torta basca espanhola é uma torta de queijo. Então, aí cada país vai ter a sua variação. E essa daqui é uma receita que eu trabalho muito. E aí, desta base, eu desenvolvi várias outras vertentes autorais, que hoje eu vou mostrar para vocês aqui algumas delas. Mas, para se aprofundar, tem que ir lá no curso. Então, vamos aos ingredientes. Aqui, eu tô trabalhando com essa bolachinha, ó, linda,
Não posso falar a marca dela aqui, mas ela é bem característica da nossa infância. É um biscoito de leite maltado. Então, ela parece que ela tem uma manteiguinha queimada, ela tem um sabor diferente. Eu estou trabalhando com 264 gramas de bolacha, são 2 pacotes dessa bolacha. 90 gramas de manteiga sem sal, e essa manteiga aqui está em ponto de pomada, pode estar gelada, não é bom derretida, eu prefiro trabalhar com ela mais firme. Estou trabalhando com 450 gramas de ricota, 200 gramas de creme de leite de caixinha, que é uma caixinha, 395 de leite condensado, que é uma lata ou uma caixinha de leite condensado. Aqui 300 gramas de ovos, aproximadamente 6 ovos. 30 gramas de manteiga sem sal, esse daqui vai para o recheio. 80 gramas de leite, mais ou menos 6 colheres de sopa de leite. E aqui eu vou trabalhar com 3 essências, tá? Vou trabalhar com a essência de chocolate, a essência de panetone e a essência de limoncello. A essência não tenho como colocar a medida aqui exata, porque ela vai ser a gosto e cada essência tem a sua particularidade. Então essa daqui é bem concentrada, ela vai ser gota. Uma essência mais diluída, ela vai ser ml. Então aqui eu estou usando licor de limoncello, vou usar 30 ml, mas eu vou usar 10 gotas da essência concentrada de chocolate. Então ela vai variar de acordo com a essência que você for usar. Então vamos à receita agora. Essa base da cheesecake é a mais fácil, né? A gente não precisa derreter manteiga, é só colocar, misturar a bolacha com a manteiga normal. Então a gente vai pôr no processador, como sempre. Pode colocar aqui direto. Manteiga. Não pode desperdiçar. E bater uns 30 segundos é suficiente. Essa bolacha, ela é mais gordurosa, porque essa bolacha tem manteiga. Então, você vai perceber que a nossa massinha vai ficar, ó, mais molinha. Eu adoro trabalhar com essa bolacha, ela é realmente infalível, tá? Ela tem um custo um pouquinho maior, mas é perfeita. Aqui eu vou dividir também essa receita que eu passei, as quantidades. Ela dá para uma torta grande, de 26, 28 centímetros. Então eu vou dividir para a gente poder brincar aqui com as essências. E eu vou tirar um pouquinho aqui para poder mostrar para vocês como fazer as verrines. A verrine é um tipo de sobremesa que a gente usa em eventos. Então são pequenos potinhos. E aí a gente pode servir no ramecã, no coquetel volante, na mesa gastronômica, em pequenas porçõezinhas. Eu vou separar só um pouquinho da base aqui para mostrar para vocês uma variação da cheesecake, da forma de servir. Na verdade, a base vai ser toda igual, mas a gente vai servir diferente. Então aqui, ó, vamos novamente dividir um pouquinho para cá, dividir um pouquinho para lá. Essa, como eu falei, essa bolacha é mais gordurosinha, então aqui fica mais molhadinho, mais fácil de trabalhar, ó. Ela fica... A bolacha de maisena, ela é mais sequinha, e a bolacha de leite maltado, ela é mais gordurosa. Então já vai estar mais úmido aqui. Dá uma base mais firme. Aqui eu coloquei também o papel alumínio, só por precaução. Essa forma vai direto no forno. Então, às vezes, aqui, como é fundo removível, não tá bem preso. Às vezes, aquela base aqui tá meio tortinha. Eu tenho medo, às vezes, de escorrer no forno, aí vai sujar o forno. Então, eu ponho aqui para proteger mesmo. Podemos apertar com o dedo, fazer aquela barreirinha que eu falei aqui do lado, tentar deixar bem apertadinho aqui. Mas eu não quero a torta do lado, eu quero só embaixo. O característico da cheesecake é que ela tenha, quando você olha ela de lado, ela tem as camadas de base, recheio e a cobertura. Não impede que você queira fazer ela com a borda. Existem pessoas que fazem, mas
não é o tradicional. Pronto. Então aqui, ó, nossas bases estão firmes, nosso teste. E essa daqui eu separei um pouquinho para verrine. A verrine, a gente pode usar tanto um potinho, um copinho de shot assim bem pequenininho, como uma taça de martini, um potinho, pode ser até assim mesmo, tá? Um potinho de sobremesa, que a gente vai servir porções menores. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui no fundo, ó. Vamos colocar um pouquinho assim. E aqui a gente pode pressionar mesmo com a pontinha do dedo para deixar uma camadinha de bolacha e depois vir com as outras camadas. Fica muito charmoso para você servir naquela roda gigante ou servir mesmo com o garçom, né, no coquetel volante. Essa cheesecake aqui da Verrine, dá para fazer a cheesecake de gelatina, porque você põe ela aqui e põe direto na geladeira, só que ela não vai aguentar muito tempo na festa. Então, num dia frio, você consegue servir dessa forma a cheesecake de gelatina, mas se tiver muito calor, eu não recomendo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai assar direto na assadeira o recheio sem a base. Vai fazer o recheio assado. E o recheio a gente vai pôr aqui depois de assado, tá? Que aí vai funcionar bem, vai aguentar a temperatura, todo mundo vai tranquilo, a festa pode ficar na mesa gastronômica, vai dar super bem. Já vai estar assado, já vai ter acontecido a química, já vai ter dado estrutura e sucesso. Então, para essa receita, como eu falei, a nossa base vai ser a ricota. Como a cheesecake, a gente vai usar o liquidificador dessa vez, tá? Não vai ser batedeira, que a gente quer fazer, triturar bem a ricota. Então eu vou pôr uns pedaços aqui, ó, porque é o liquidificador que vai fazer esse trabalho. E a base da cheesecake é queijo, tá, gente? Então eu tava até imaginando aqui que a gente poderia inventar outras coisas. Não é uma receita engessada. A gente não precisa trabalhar, é só com isso, só com aquilo. Dá pra, talvez, eu nunca fiz, né, mas vou testar. Dá pra fazer uma cheesecake de gorgonzola, com uma geleia de pera, olha que delícia. Nunca fiz, essa eu vou querer testar. Dá pra fazer com catupiry, quem sabe? Tudo com catupiry fica gostoso. Com leite condensado, dá pra brincar, tá? Não é uma coisa assim que é isso e pronto, e se fizer de outro jeito vai dar errado. A cheesecake dá pra brincar. Se é um queijo estruturado, você vai ali na mesma linha de raciocínio, tenho certeza que vai dar bom. Então aqui eu coloquei a ricota inteira. Para essa daqui também é a forma grandona, é uma receita só, você faz uma forma grande. Dá para fazer uns 16 pedaços, se for servir no aniversário, por exemplo. Mas se for vender, dá para vender uns 8 pedaços, ou vender ela inteira. Vou colocar aqui leite condensado. Aqui é fácil, tá, gente? É só misturar tudo e bater. Então, a gente vai misturar todos os ingredientes. Creme de leite, tô usando creme de leite de caixinha novamente. Também dá pra pôr o fresco, só que o fresco é mais caro. Manteiga, ponto de pomada. Também tô colocando aqui o leite. E vou quebrar os 6 ovos aqui. E aí, nessa etapa, eu não vou colocar as essências por enquanto, porque como eu falei, eu vou dividir essa receita para fazer uma brincadeira aqui. Então, primeiro eu vou fazer a base dela e depois a gente entra com os sabores. Ela assim só está gostosa, você pode fazer ela só isso e tá ótimo. Mas você pode pôr uma essência básica, que é a de baunilha, ou a gente pode brincar com essas cheesecakes.
Então aqui eu precisei bater um pouquinho mais, tá? Deixar 5 minutos aí batendo para ficar uma coisa bem homogênea, bem diluída e a ricota bem triturada. Então, liga o liquidificador, vai fazer outra coisa, depois você volta. Esse aqui, gente, como eu falei, eu vou dividir em 3 receitas. Então aqui, ó, eu tenho mais ou menos 1,5 litro. Eu vou pôr... Aqui eu quero só um pouquinho, só para mostrar para vocês como vai ficar a verrine, tá? Então, eu vou pôr um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Esse tanto aqui. E aqui a gente volta um pouquinho mais. Mais um chorinho. Pode pesar, tá? Quem quiser a medida exata. É só pesar na balança, para não errar. Então, aqui, a primeira delas que eu vou fazer é a de panetone. É uma cheesecake muito boa para o Natal. Ela vai ter aquela essência do panetone. A gente vai usar uma cobertura de fruta cristalizada com ganache de chocolate branco. Ela fica chiquérrima e é uma sobremesa assim para as festas de fim de ano que você vai surpreender com certeza. Então aqui eu vou pôr 10 gotas. Porque essa essência ela é bem concentrada. Nessa outra, eu vou fazer uma cheesecake, que é uma receita autoral, que é, eu vou usar o licor de limoncello, que é um licor italiano. Esse aqui também é artesanal, meu professor de gastronomia que faz. Então, vou colocar aqui 30 ml de licor, para essa receita pequenininha, tá? Se você fosse fazer ela grandona, só ela, eu usaria 80 ml de limoncello. E aqui talvez umas 20 gotas. A essência ela é quanto baixe, né? Quando a gente usa em linguagem gastronômica, chama QB. No QB a gente vai colocar quanto baixo é o a gosto, né? Ou tem gente que chama de chablau. É um toque. Então, se você gostar mais forte, você vai pôr mais forte. Se você gostar mais suave, só uma nuance, você vai colocar menos. E essa daqui, para fazer as verrines, ou que eu vou colocar menos aqui, eu vou colocar umas 8 gotas de essência de chocolate. Então é isso, ó. Vamos dar uma misturadinha, basiquinha. Essa receita aqui, ela é muito firme, ela não desanda, não coalha, não talha. Ela é bem segura pra gente trabalhar. É por isso que ela é a mais fácil de fazer para vender, porque ela é rápida, minha preferida, tá? Ela é rápida, prática, mais barata, gostosa pra caramba. Então essa daqui eu chamo de receita do sucesso. E aí, então, eu vou pegar aqui as minhas bases, que eu coloquei no papel alumínio só para não vazar. E para fazer as verrines, eu não preciso por base. Então aqui eu peguei um potinho menor, porque as verrines eu vou só fazer aqui para mostrar para vocês. Você poderia colocar numa assadeira de bolo, sem base, porque a gente vai precisar assar o recheio, mas a gente não precisa de base. Depois a gente pode pegar ele com uma colher e montar na verrine. Então essa daqui vai ser a nossa cheesecake de panetone. Essa daqui vai ser a nossa cheesecake de limoncello. Dá pra sentir o cheiro aqui, tá? Aí no vídeo vocês não vão saber, mas eu sei qual que é qual. E aqui pequenininho nos ramecanzinhos, eu vou colocar a cheesecake com essência de chocolate. Isso aqui vai para o forno por 1 hora, não precisa de banho-maria, forno 180. É a mesma regra da outra cheesecake. Eu quero uma cocção longa e em baixa temperatura, para ela ficar macia e não queimar, não ficar douradinha. Pode ficar um pouco? Pode, porque vai a cobertura, mas eu não quero que ela resseque. Aqui, ó, eu vou dar uma soltadinha nela com a faquinha.
nas laterais, só para dar uma ajudinha. Lembra que eu untei essas formas, né? Vou pegar um copo mais alto. E aqui, como ela é uma cheesecake assada, ela fica com essa corzinha moreninha linda. Então, essa é a nossa primeira de ricota. Essa daqui também. Vou passar a faquinha. Aqui pra soltar. Depois, gente, eu vou fazer uma votação aqui, pra saber qual que é a mais gostosa. Então, essa daqui é a cheesecake de limoncello. Mais uma. Eu vou decorar essas duas aqui primeiro, depois a gente vai para as verrines. Essa daqui é de panetone. Então, eu fiz uma ganache, um chocolate branco, creme de leite. Eu vou colocar essa ganache. E aqui, para decorar, a gente vai colocar fruta cristalizada. Então, essa cheesecake aqui, ela tá com essência de panetone. É uma cheesecake 100% natalina. Você pode servir na sua ceia com 100% de chance de sucesso, porque ela é maravilhosa. E remete às nossas festas de Natal. Você vai sentir o sabor do panetone mesmo na massa. Então, é sucesso para levar na casa da avó. Ah, eu vou levar uma sobremesa nova. Vamos para a cheesecake de limoncello. Ela tem um sabor delicioso, meio cítrico. Como ela é assada, o álcool evapora, então criança pode comer, não tem problema. Para decorar, eu vou usar a mesma ganache de chocolate branco aqui. E aqui eu vou colocar umas raspinhas de limão, pode ser limão siciliano. Eu coloquei aqui limão verdinho mesmo. Mas para dar uma identidade, assim, para a pessoa entender que ela vai morder e vai sentir o saborzinho do limão. Então, pessoal, para verrine é uma preparação um pouquinho diferente, mas a base é a mesma, tá? Vocês lembram que eu coloquei isso daqui, apertei, isso daqui pode ficar na geladeira para a manteiga ficar mais durinha. E aí eu coloquei para assar sem base a cheesecake. Então a gente pode mexer como se fosse mexer com ela com a colher mesmo, dar uma mexida aqui, dissolvida, uma misturada. Ela já foi assada, então ela já tá pronta. Ela não ficou muito dourada e eu também não quero que tenha essa cor. E aí, isso daqui eu vou trazer aqui para dentro do meu potinho. E aí aqui a gente dá uma pressionadinha, que eu quero que fiquem camadas. Então essa apresentação, ela é bastante usada para eventos e para um serviço assim que você vai fazer vai servir uma porção individual. Isso pode ser num coquetel, numa mesa gastronômica, num jantar que vai servir empratado, nessa porção maior assim, para você servir em forma de verrine. Essa daqui eu coloquei essência de chocolate, então nós vamos vir com o creme de avelã, aqui também da Bom Princípio.
E vamos colocar a última camada aqui para decorar. Bem chocolatuda, bem linda. E aqui eu gosto também, você pode colocar avelã, pode colocar pedaço de bombom, né? Mais um pouquinho de castanha. Aqui a gente dá uma acertadinha nas bordas para ficar perfeito e impecável. E se quiser, a gente já pode até colocar uma colherzinha e já fica pronta a nossa terrine de Nutella, de Ferrero Rocher, né, que eu chamo. Se você colocar um bombom assim, o Ferrero Rocher, fica bem legal também. Essa outra terrine aqui pequenininha, eu vou pegar um pouquinho de cheesecake, que já tá assada. Posso pôr aqui. Vou dar aquela pressionadinha. E aqui a gente vem também com a polpa de morango. Essa fica bem bonita também, chama bastante atenção. Que é uma terrine menorzinha para um coquetel volante. Pode deixar a colherzinha nela assim também, para já servir direto com a colher. E essa daqui eu vou fazer, opa, com o recheio. Isso aqui faz em grande quantidade, então a gente faz 60, 100, dependendo do número de convidados, né? É um trabalhinho um pouquinho moroso, mas faz sucesso. Então vale a pena. Aqui eu vou colocar. Eu levo 2 ou 3 por pessoa, depende. Normalmente não tem uma sobremesa só. Então eu levo 2 dessa, 2 da outra. Nunca levo uma só. Normalmente quando é finger food, 2 a 3 por pessoa. Depende de quantas variedades tem. Aqui a gente pode colocar um pouquinho de ganache. Então a gente pode brincar com vários sabores aqui. Aqui colocar a frutinha cristalizada. E aí, a gente já põe a nossa colherzinha aqui. E já temos a nossa terrine de cheesecake de panetone. Então, eu coloquei 3 exemplos aqui de terrines, para vocês entenderem que a gente pode fazer uma variedade sem fim de cheesecakes, com 3 formas diferentes que eu trouxe aqui no vídeo total de hoje, né? Fizemos a de gelatina, fizemos a cheesecake de New York Style e essas daqui são as variações da de ricota. Agora vamos comer. Pessoal, então resumindo aqui para vocês, eu fiz 3 tipos de base de cheesecake. A primeira eu fiz com gelatina e cream cheese, e aqui nós fizemos uma cheesecake de churros. Essas duas aqui eu fiz com cream cheese e assamos em banho-maria. Coloquei aqui a cobertura de geleia de morango, geleia de frutas vermelhas. Essas duas são a cheesecake de ricota, é uma cheesecake mais estilo italiano.
Então, ela tem essa borda aqui assadinha, douradinha. E dessa variação, nós fizemos as verrines, que são as cheesecakes usadas para eventos e porções individuais. E agora, eu vou chegar na hora mais difícil do vídeo, que é provar essas belezinhas que eu fiz para vocês. Vou começar pela primeira, que é a cheesecake de churros. Como eu falei para vocês, ela precisa ser armazenada na geladeira. Aqui ela já ficou um pouquinho fora e ela já talvez deu uma amolecidinha. Então, como uma gelatina que a gente faz para crianças, ela precisa ficar na geladeira, tá? Essa cheesecake, ela tá com essência de baunilha e a cobertura de doce de leite e açúcar com canela. E agora chegou a hora boa. Tá bem leve, bem saborosa. É uma cheesecake prática. Você só mistura e põe na geladeira. Então, às vezes, se você não tem forno ou não quer usar o forno, quer fazer uma coisa mais rápida, essa aqui é uma ótima opção. Tá bem gostosa. A próxima que eu vou provar é essa aqui de cream cheese. Vou pegar um pedacinho menor, tá, gente? Porque eu vou ter que comer todas. Ela tá bem firme. Essa aqui é a New York Style, com geleia de morango. Impecável. Essa daqui é mais doce. Essa, como tem o limão, ela tem um gostinho mais ácido, então me agrada mais. Eu gosto bastante. E essa daqui é a nossa cheesecake de ricota italiana. Essa daqui é o sabor de limoncello. Ela fica bem firme, ó. Vou apertar aqui para você ver. É a mais estruturada. Como eu falei, é a mais fácil para vender, porque você consegue transportar mais fácil. Ela tem um custo-benefício melhor, então é muito boa. Vou ver como ficou. Perfeita. A perfeição da cheesecake. Essas verrines aqui também, ó, são bem legais. Já fica pronto aqui, ó, para você experimentar. É só tentar pegar uma colher com todas as camadas, tá vendo? E aí já fica completa aqui a garfada. Muito boa. E aí, pessoal, quero falar um pouquinho do armazenamento. Essa daqui, essas duas aqui precisam ficar na geladeira. Essa daqui aguenta um tempo maior, assim, umas 4, 6 horas fora da geladeira. Mas elas precisam de geladeira para se conservar. Essa cheesecake tem ovo, essa cheesecake tem ovo, essa não tem. Mas a gelatina precisa da geladeira para firmar. Elas vão durar na geladeira em torno de 3 dias. Mas você pode, principalmente a de ricota, congelar. Essa daqui também pode congelar. E você consegue manter sem a cobertura, você congela ela sem a parte de cima, né? Depois descongela em temperatura ambiente e pode servir. Ela fica até 90 dias no freezer e mais ou menos 3 dias na geladeira. A verrine também você pode montar antes do evento, conservar na geladeira, depois passar um plástico filme, levar tudo prontinho e já servir lá. É bem fácil. As quantidades, como eu falei, as receitas que eu passei são de tortas grandes, então a gente vai passar aqui no site
como é que você pode fracionar essas receitas. E olha, aqui a gente tem 5 e 10, 5 não, né? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que são infinitas as possibilidades da cheesecake, tá? A gente pode fazer cheesecake de Oreo, cheesecake red velvet, cheesecake de gorgonzola, cheesecake de parmesão. Tem, assim, uma infinidade de massas que a gente pode fazer, recheios que a gente pode criar, cores diferentes, cheesecake, colocar uma gelatina de morango, uma gelatina de fazer ela azul, com gelatina de framboesa, usar inúmeras coberturas diferentes, maracujá, manga, trazer um frescor, é infinito. Então, se você quiser se aprofundar na arte de fazer cheesecakes, nós temos um curso lá na plataforma, no Doce da Medida, onde eu ensino o universo das cheesecakes. Lá você vai aprender umas 50 receitas diferentes, vai aprender a fazer massa, vai aprender todas as variações de recheio, várias formas de cobertura e a sua criatividade vai ser sem fim para preparar todas essas delícias aqui. Então foi isso, gente. Eu sou a chefe Jaine Figueira, vim trazer essas delícias para você hoje. Fiquei muito feliz em poder compartilhar todo esse conhecimento e essas coisas que eu, como eu falei, foi onde eu comecei a trabalhar. Então eu fico muito emocionada até de trazer isso, poder compartilhar isso com vocês. Se tiverem dúvida, é só colocar aqui nos comentários e espero que vocês gostem.